Então, gente, vamos dar continuidade, né, para que a gente possa concluir esse assunto falando um pouco das transformações, né, da paisagem, né? É claro que a gente ainda vai falar muito mais sobre essas paisagens, não é isso? Mas a gente tem que dar andamento, né? Então, assim, gente, como eu estava falando para vocês, né? Acredito que vocês já tenham entendido um pouco do que é essa transformação, né? Entendido que a paisagem ela muda constantemente, diariamente, tá? A cada momento, não é isso que a gente está falando agora. Não sei se vocês lembram, mas eu deixei um vídeo, né? Que eu estava até falando nesse vídeo e agora eu recordei que esse vídeo ele vai falar, né? De como as cidades se transformam ao passar do tempo, tá? Muitas vezes a gente, vocês, por exemplo, como são novinhos, né? Vocês não vão entender muito, né? Como é que ainda existe, como é que ainda existe casarões antigos nas nossas cidades, ou quando foi que foi construída determinada igreja, ou uma praça, né, que é muito antiga na cidade, né? Mas a gente pode observar que, por exemplo, na nossa cidade, tá? Nós temos prédios antigos, temos praças bem antigas, tá? Que já existiam antes de vocês nascerem, né? Que hoje vocês verem esses praças, né? E pode até se perguntar, nossa, será quando foi que essa praça foi construída, né? Será por que ainda existe esse prédio tão antigo na nossa cidade, tá? Então, gente, a cidade ela vai passando por transformações ao longo do ano, tá? Só que, né, há alguns prédios, né, há alguns elementos da cidade que eles foram feitos, né, muitos anos atrás, tá? Há muitos anos atrás, há 10, 20, 30, 50 anos ou mais, né? Mas que ainda permanecem na cidade, tá? Esses elementos, eles são chamados de fontes históricas, né? Por que ele vai ser chamado de fontes históricas, esses espaços mais antigos? Porque ele vai contar ali uma história, né, da cidade, né? Se eu quiser saber, por exemplo, lá perto da Catedral de Santo Antônio, não sei se vocês já observaram, mas tem umas casas bem diferentes, né, com uns modelos assim mais antigos, mas elas são muito bonitas, não é isso? Se vocês prestarem atenção, as portas delas são muito bonitas, o formato, né, da fachada, né, dessas casas, da frente dessas casas são diferentes, né? Então, aquelas casas ali, elas permanecem, né? Por quê? Porque elas foram tombadas, né? Quer ser tombada, né? Elas têm que permanecer ali, né, do jeito que elas estão. Ninguém pode derrubar, ninguém pode transformar, né? A não ser que passe só uma pinturinha, tá? Mas elas têm que permanecer ali porque elas vão contar uma história, tá bom? Então, nas cidades também a gente vai ver essa permanência, tá? Ou seja, essa permanência do que ainda fica do passado, mas o que fica do presente também, tá? O que é mais moderno, não é? A gente vê, por exemplo, casas em alguns bairros das nossas cidades muito bonitas, né? Casas, vamos dizer, prédios com varandas muito bonitas, né? Com portas de vidro. Mas se a gente for para outro lado da cidade, né? A gente vai ver o que? Casas, né? Bem simples, né? Casas que não tem reboco, casas que são bem pobrezinhas mesmo, né? E a gente pode ver isso nas transformações da paisagem também, tá, gente? Isso é transformação da paisagem. Por exemplo, se eu saio aqui no bairro Parque Estrela, por exemplo, tá? Mas não só no bairro Parque Estrela, tem muitos bairros em Campo Maior que a gente vai ver casas muito bonitas, não é? Casas que são prédios, casas bem grandes, né?
A casa de vocês, por exemplo, pode ser que seja muito bonita, eu não conheço, né? Mas se a gente sair, por exemplo, pelos bairros de Campo Maior, a gente vai ver que cada bairro ele vai passar por uma transformação, tá? Tia, e por que, tia? Porque nem todo mundo tem condições, tá, de construir uma casa bonita, nem todo mundo tem dinheiro para isso. Então, vai ter bairros, tá, gente, que se vocês forem sair, andando, percorrendo esses bairros, vocês vão ver bairros com ruas sem calçamento, vão ver bairros com esgotos a céu aberto, tá? Vão ver bairros com animais soltos, tá? Tem bairros que não tem nem calçamento, tá? Mas se vocês forem para o centro da cidade, né? Porque o centro da cidade é um bairro. Então, no centro da cidade, o que é que a gente vai ver? Vai ver comércios, vai ver ruas asfaltadas, vai ver ruas mais limpas, não é isso? Então, gente, quando a gente sai de um bairro para outro, tá? Dentro da zona urbana, tá? Dentro da nossa cidade, né? Nós estamos estudando as transformações da paisagem nessa zona urbana. Então, por exemplo, se a gente sai de um bairro para outro, a gente vai ver também essa transformação da paisagem. Podemos dizer assim, poxa, aquele bairro é tão organizado, né? Já aquele bairro que eu fui lá na periferia, ele não tem calçamento, ele não tem esgoto, ou ele tem esgoto, né? Ele não tem uma galeria, lá tem muito lixo jogado no meio da rua, não é? A gente não vê, por exemplo, quando a gente sai nas ruas também, isso é transformação da paisagem também, né? Nós vamos ver ruas limpas, mas tem certos momentos que a gente vai ver ruas sujas, não é? Então, isso mudou ou não mudou a paisagem? Muda, gente. Por isso que eu digo para vocês que a paisagem ela muda constantemente. Pode ser que eu saia na minha rua agora, né, pela manhã e à tarde as pessoas tenham jogado vários sacolas de lixo na mesma rua, tá? Então mudou a paisagem, tá? Como eu já expliquei para vocês, são vários exemplos de mudança da paisagem, tá? Então, como eu já falei para vocês, eu quero que vocês entendam que é uma paisagem, tá? Que essa paisagem, entendam que essa paisagem ela está em constante transformação, que a paisagem ela muda constantemente, tá? Que ela não está intacta e que o homem ele é o principal agente modificador dessa paisagem, ele é o principal agente de transformação dessa paisagem, tá bom, meus amores? Então, nós ficamos hoje por aqui, né? Nós revisamos tudo que eu já falei nos vídeos da aula passada, nós fizemos uma revisão, eu fiz aí um acréscimo de informações para vocês, porque no livro de vocês vem muito resumido, e são informações que vocês precisam estar por dentro, que vocês precisam saber, tá bom? Então, sempre que possível, voltem nos vídeos, os vídeos continuam lá no YouTube, tá bom? E se vocês tiverem dúvida, parem os vídeos, né? Anotem no caderno, se vocês quiserem anotar, tá bom? Que assim vocês aprendem melhor ainda. Então, se não entendeu a fala da tia, se a tia falou muito rápido, volta de novo, dá uma pausazinha, tá bom? Que vai dando certo. Então, hoje, novamente, a gente fez essas revisões, tá? Eu vou deixar umas atividades do livro para vocês estarem fazendo em casa, tá bom? Sobre esse conteúdo. Tenham um bom dia e até a próxima aula. Tchau!